Oi, boa noite a todos. Oi, a Cris é a primeira a entrar na nossa live. Tudo bem, Cris? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos conversar com ela, que é mais uma das maravilhosas mães que estão na linha de frente desse momento tão difícil que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul. Ó, entrar. Vamos ver. Aguardando a Xana também entrar. Oi, Cris! Oi, oi, oi. Como Chegando, tá? chegando escabelada direto do front, assim, ó. Corri para chegar em casa a tempo. Ah, muito obrigada, Cris. Muito obrigada. A gente sabe, né, que esse espaço para ti, esse tempo, né, que tá extremamente dedicada, né, no front mesmo, lá na linha de frente, faz toda a diferença, mas compartilhar essa história também é algo que pode, a gente tem certeza que vai inspirar muita gente. Né? E que vai trazer também um quentinho no coração da gente entender, né? Como que isso tudo está acontecendo e saber de ti, né? Como tu tá também, como tu tá te sentindo, enfim. A Eu, Xana já tá entrando. Esse horário é um horário, né? Mais complicado, mas que a gente entende que nós, mães, depois de muito mais tarde, a gente já não consegue mais. Tem que botar os bebês na cama. eu vi a Débora aqui, gente, a que está assistindo. A Débora maravilhosa, né? Fundadora da Somos Colo de Mãe, que organizou o abrigo para crianças atípicas, que está maravilhoso. Débora, eu prometo que um dia eu chego lá. Eu ainda não consegui ir Oi, lá no abrigo para dar um oi, um abraço, um apoio, trabalhar lá com ela, que ela já me chamou algumas vezes. sim. Oi, Débora. Bem-vinda aqui para esse papo. Parabéns também. Faço minhas as palavras da Cris, né? É um trabalho sensacional e muito necessário. Está fazendo a diferença na vida de muitas famílias. Mas Cris, é isso que fala, Tati. Me conta, me pergunta, o que que vocês querem saber? primeiro, vou fazer uma pergunta enquanto a Xana não entra aqui, de mãe solo para mãe solo. Olha aqui, a Xana está dizendo, te chamei. Vamos ver, então. Onde que está esse chamamento? Hum, vamos botar aqui. Vou convidar, que eu acho que fica mais efetivo, porque não apareceu. Convidei, Xana. Convidei, Xana. Ver se ela consegue entrar. Ali, tá. Entrou! Oi, Oi! pessoal. Oi, boa Tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Com Legal. Tudo. o convite não tinha aparecido, mas aí eu te mandei e deu certo. Eu mandei sim o convite. Tudo bom, Cris? Um Tudo prazer bom, estar aqui com Sana? vocês. Meu áudio está meio estranho, mas se vocês estão me ouvindo bem, tudo certo. Sim, Tudo certo. estamos. Prazer estar aqui, né, nesse espaço. Eu não sei o que a Tati falou já, no fim ela acabou te chamando antes de eu entrar. Para quem está me acompanhando também através do meu Instagram e está chegando agora. Esse espaço aqui é para falar das mães gaúchas, né? Mulheres que estão aí à frente também dessas atitudes e atividades nesse momento aí do Rio Grande do Sul. E é uma parceria aqui para quem está chegando, né? Do Tudo Sobre Minha Mãe, esse outro perfil que eu administro junto com a Tati, desse projeto que fala de maternidade. Então sejam bem-vindas e bem-vindos aí, quem está me acompanhando também através do meu perfil. Um prazer estar falando contigo, Cris. A gente tem te Prazer em acompanhado, você. né? Acompanhado a tua trajetória aí nas redes sociais, do que tu tens feito aí, envolvida, super envolvida, né, com essa tragédia, com essa catástrofe, mas que também tem despertado na gente um instinto muito grande de solidariedade e de oportunidades, muitas vezes até da gente fazer a diferença, né? Sim, isso aí, isso aí. Eu estava dizendo pra Tati, Xana, que eu cheguei, não deu tempo nem de pentear os cabelos. Eu cheguei literalmente, só tirei as botas que estão tudo embarradas na porta de casa. Peguei um chá e me sentei. Eu só É, tô com o cabelo penteado porque eu saí assim de casa hoje, senão eu estaria que nem É, tu. na verdade, a gente
tá começando um papo, né, Xana? Quem tá aqui conosco também na audiência é a Débora, do Colo de Mãe. Então, era isso que a gente estava fazendo, saudando algumas pessoas aqui que já entraram, né, agradecendo. Eu pensei, assim, que poderia fazer uma pergunta inicial para Cris, de mãe solo para mãe solo, né? Como que foi para ti acomodar, né, esse papel de cuidadora primária, digamos assim, com esse momento em que tu foste realmente, né, para o front, tu foi para a rua. Como é que tu elaborou e ajeitou tudo isso para que fosse possível esse teu trabalho tão importante? Olha, gurias, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque eu vou ter que ser muito honesta, e aí vocês vão me dar o título de hashtag menos mãe, né? O pai da Lemoa, ele é meu vizinho, mora umas 6 quadras, 5, 6 quadras da minha casa. Como o trabalho dele foi afetado, ali nos primeiros dias, o centro histórico estava todo embaixo d'água. Eu simplesmente larguei a Júlia com ele e disse: um dia eu busco, né? E o alemão já tá grande e tava com a namorada aqui, porque ela tava numa zona de alagamentos, estava sem luz, trouxe para cá, então os adolescentes ficaram aqui. Eu realmente, assim, não os via. A maior preocupação que eu tinha era com comida, e aí eu sempre vou agradecer a outras mulheres, mulheres mães, né, geralmente, que organizaram uma força-tarefa, algumas amigas que organizaram uma força-tarefa para mandar janta para minha casa todos os dias, por 20 dias. Porque aí já sobrava para o dia seguinte e as crianças já almoçavam, assim. Minha preocupação era eles terem comida em casa, naqueles primeiros dias onde o supermercado estava muito tenso, que não tinha as coisas. A gente tinha água, tinha o basicão, às vezes eles iam, pegavam uma fruta, alguma coisa que faltava, mas comida eles ainda não cozinham, para eles não viverem 20 dias à base de miojo, e eu realmente não tinha cabeça para essa parentalidade, Tati. Acho que essa tua pergunta é tão relevante que hoje eu vinha conversando, né, com o meu mecânico numa das coisas que a gente estava, uma das ações que a gente estava voltando, que é: eu preciso fazer um resgate de descompressão desse ritmo que eu tô para assumir minhas funções maternas. Eu ainda tô muito pilhada. Eu não tenho muito saco de chegar em casa e fazer janta, sabe? E sentar e brincar. Ontem a gente ainda consegui fazer janta para todo mundo e a gente jogar Uno, mas é um exercício que eu tô fazendo de descompressão, não é o natural que era a nossa rotina de jantarmos sempre juntos e jogar alguma coisa e ver alguma coisa juntos. Agora é um exercício, tipo, eu vou fazer isso porque eu preciso voltar a uma normalidade, quando lá fora nada tá normal, né? Eu não vivi vida normal e eu acho que chega um momento que a gente precisa admitir que precisa dar esse passo atrás. Então, para mim, ainda é muito uma sensação de estranhamento ver as pessoas em bares, restaurantes, ao mesmo tempo que eu sei que bares e restaurantes precisam voltar a funcionar, a economia local, os shows, né? Tem que ter show, tem que gerar renda para os artistas. Para mim, que estou num outro lugar ainda, de um assistencialismo muito básico, isso me choca. Só que eu acho que está chegando um ponto que eu preciso fazer esse resgate. Então, esse convite para a live, esse horário foi muito bom, porque hoje eu corri para estar em casa cedo, né? Então foi muito, muito bom chegar nessa loucurada, mas saber que agora eu estou dentro da minha casa. Agora, para me tirarem, vai ser difícil. Ih, não estou te ouvindo, É, Xana. como Claro, eu desliguei o microfone porque o Gonçalo estava conversando aqui. Eu acho que é muito pertinente as tuas respostas e elas nos traz algumas questões para a gente pensar e refletir aqui juntas sobre isso. Há poucos dias estava ouvindo também uma entrevista, né, da Arielle, que é psicóloga na Rádio Gaúcha, falando dessas sensações que durante, esse já quase pós, os dias críticos, vamos dizer assim, que a gente começa a entrar numa nova fase, né, numa nova camada dessa situação, que também é uma camada nova de vivência para todos nós, muito diferente da pandemia, né? Porque apesar de a pandemia ter terminado, as coisas voltaram
a um normal possível, né? Tiramos as máscaras, nos vacinamos, mas essa situação a gente sabe que é uma situação, inclusive, de recomeço para muita gente, de uma nova vida, de um novo endereço, né? Cidades que vão mudar de lugar e que a rua que eles moram não vai ser mais a mesma. Então, acho que tem muitas coisas que a gente está descobrindo nesse processo, mas ela falava sobre essa do voluntariado, né? Da relação emocional que o voluntariado está tendo ou já teve com a situação, com as suas próprias vidas e como retomar isso e como não se sentir culpado. Eu estou vivenciando algo diferente de ti, porque eu me dediquei nas primeiras semanas muito, muito, muito ao ponto de, né, não conseguir dormir. Eu acho que todo mundo, aquelas gotas de chuva caíam no teto e aquilo era um pesadelo para todos nós. Mas, de fato, precisei me envolver, por exemplo, com o pessoal da música, né, e batalhar pela minha categoria e buscar também essas ações nesse sentido. Mas, em algum momento, eu me sinto culpada por não estar conseguindo ter as mesmas iniciativas que eu tinha para o todo naquele momento. Então, acho que essa relação com a culpa e de comparar as dores que às vezes a gente faz também, mas eu tô sem trabalho, mas eu tô num lar quentinho, eu tenho comida. E ela falava sobre isso, que não há como fazer esse comparativo, nem minimizar a dor do outro, né? Nesse comparativo de dores, porque há muita subjetividade nas perdas. Por mais que o bem material seja um bem material, ele carrega com ele um momento emocional, né? Uma história de vida. Então, acho que essa é uma questão assim que a gente precisa refletir, encontrar um lugar de perdão, de calma para lidar com isso, porque somos todos bem intencionados, acredito, nesse sentido. Mas eu queria saber de ti o que te despertou, né? Tu tá aí falando de algo tão envolvente na tua vida, ao ponto de tu precisar te reconectar até com a tua maternidade, né? O que te despertou, assim, que te fez realmente sair de casa e te dedicar integralmente ao outro? É ótimo isso. Eu estava conversando com meu pai, que é psiquiatra, e ele, como é que tu tá, filho? Eu disse, em crise profissional. Porque eu descobri que eu sou uma excelente gestora de crise, eu tô amando fazer as coisas que eu tô fazendo, e pontes, e conexões, e resolução de problemas, né? Mas a história, assim, em setembro do ano passado, aquelas enchentes do Vale do Taquari foram muito impactantes, porque uma das minhas melhores amigas, nem sei se ela está assistindo, a Carol Chiarelli, a casa dela era na beira do rio, ela conseguiu avisar que tinha saído com água já no pescoço e sumiu. E eu movi o que eu pude de rede social eu sabia o último ponto onde ela estaria. E aí uma seguidora era casada com um cara da Defesa Civil que disse: quem está na laje da fulana está vivo. E aí foi o tempo de me organizar para ir depois para o Vale do Taquari, né, participar da limpeza lá das casas do Vale do Taquari. Eu tenho um grande amigo que tem parentes em Roca Sala. Em setembro a gente estava os dois muito envolvidos assim com essa vivência desse drama, que talvez o resto do estado não tivesse tão impactado, porque eram poucas cidades, então só ou quem era de lá ou quem tinha uma conexão profunda. E aquilo nos aproximou muito, porque a gente só queria falar da tragédia, né? E aí agora, quando as coisas se anunciaram de novo aqui, a gente estava conversando do tipo, bora. As chuvas lá começaram na quarta, quinta, e a gente começou assim, tipo, vamos juntos subir pro vale, na sexta, Roca e Mussum. E ele disse, não, te prepara, isso tudo vai vir para cá, ele é de grupo de escoteiro, e eu disse, como eu me organizo? Ele faz o que tu faz de melhor, que é começar a organizar dinheiro e gente. E aí, comecei com uma pequena ação de arrecadar fundos, porque um amigo médico estava montando uma pequena farmácia num abrigo, e não se conseguia remédio, tinha que comprar, e assim foi indo e foi crescendo esse apoio financeiro. As equipes começaram a conhecer meu nome, as equipes médicas, porque tinha que ter muita confiança, né, Shane e Tati? Assim, eles aviavam 40, 50 receitas de antibióticos, de medicamento controlado. Como que isso vai chegar de novo no posto? Então, comecei a abastecer as farmácias e numa dessas eu acabei caindo ali na trincheira da Cairu, que era um ponto de resgate da Zona Norte de
Porto Alegre, fui apresentada para o pessoal da oficina mecânica náutica voluntária, que estava ali 24 horas por dia, consertando as embarcações. O que vocês estão precisando aqui? Peças, insumos para a gente consertar. Mas e aí? A gente não tem dinheiro, todo mundo é voluntário. Os mecânicos-chefes perderam tudo, perderam a oficina. Eles saíram da oficina deles navegando no barco, botaram algumas coisas em cima do barco e foram. Eu disse, então, nós vamos arrecadar fundos para isso. E aí, com isso, a gente criou insumos. E aí, a nossa oficina ficou tão funcional que não era só as embarcações de civis que estavam sendo consertadas. O pessoal da brigada, do exército, dos bombeiros, que chegasse ali, precisasse de algum reparo, tudo foi feito voluntariamente e gratuitamente, né? Então, eu fiquei ali na trincheira da Cairu até ela ser desmontada no outro final de semana ali do dia 21 ou 22, estou meio perdida. Depois de 18 dias de atividade, a trincheira, que foi autogerida totalmente por voluntários, foi desmontada porque a gente já não tinha mais resgates ali a serem feitos. Cris, quantos resgates foram feitos ali? Eu vi que hoje vocês divulgaram, né, uma carta aberta, muito, enfim, fazendo um relato, que é um relato que eu acho importante dizer, que é um relato histórico, né? Que nesse período também fiz os meus movimentos, né? Ligada a um grupo e também individualmente. Mas é importante que a gente entenda que isso é algo que vai ser replicado, porque vão acontecer outras, né? Outras situações muito delicadas, como já se repetiu, né? Do Taquari, enfim, como tu falaste. Então, o que é importante é que a gente registre, né? Para que possa criar protocolos, orientações, e dentro desse trabalho, por exemplo, do voluntariado, que eu acabei me especializando por uma possibilidade que surgiu, então que se fala que as coisas mínimas, elas fazem muita diferença. Então, quando tu iria imaginar que a tua contribuição viria através de uma oficina para consertar os barcos, né? Então, nunca, gente. Muito importante. Nunca. O que eu sabia de hélice? Não sou nenhuma pessoa que é familiarizada com navegar ou apaixonada por navegar, né? Não sou. Mas ali naquela trincheira, os voluntários, né? Porque os dados que a gente encontra são os dados oficiais do governo do estado, feitos dos resgates pelas forças. Na nossa trincheira ali, os resgates feitos por civis foram de mais de 6.000 pessoas e perto de 3.000 pets, feitos por civis, né? Em 15 dias ali de atuação, tá? Eram umas 50 embarcações. A gente fez reparos na oficina em mais de 300 embarcações, em terra e 50 em água, né? Então, muitos barcos foram consertados mais de uma vez. Navegar dentro da cidade é totalmente diferente de tu navegar num rio, porque tu batia nos carros, né? Eu tava vendo um vídeo do Scooby falando sobre isso, uma coisa que a gente não pensa, tá navegando, sim, mas tu tá passando por cima de um carro, tu tá passando pelo muro de uma casa, né? O quanto isso vai detonando também a embarcação, seja ela qual for, né? A gente não pensa sobre isso, porque navegar em água é navegar em água. Eventualmente tu vai passar por uma pedra, num rio, mas ali tu tá navegando em cima de coisas, de objetos, de estruturas. Não, coisas que a gente aprende na marra. Por exemplo, um dia um dos meus mecânicos disse, por favor, compra tela de galinheiro. O que vocês querem tela de galinheiro? Porque eles colocavam nos motor dos jet ski para não entrar lixo. Diminuía um pouco a potência do jet. Também o jet não precisava estar toda a velocidade, né? Mas muitos motores do jet ski estavam estragando pela sujidade da água. Por entrar lixo, sacola, pedaço de sapato. Então a gente, assim, uma sacada de quem tá ali no dia a dia lidando com isso. Não, a gente diminui um pouquinho a potência, em vez de andar 60, vai andar 50 por hora, mas tá bom pro resgate. Mas a gente para de estragar motor, para de quebrar hélice. Então ali, a nossa carta aberta, o intuito dela é que ela, né, chegue a mais gente para mostrar como uma autogestão foi bem feita. É claro que a gente que esteve ali, conviveu muito com o pessoal de todas as forças, né?
e acabou criando uma relação estreita com a brigada, com os bombeiros, com o exército, com o choque que estava lá, e a gente sente muita pena em ver como o Estado não aparelhou bem as suas equipes também, gente. Um soldado ganha uma mixaria. Como que um soldado de início de carreira que ganha menos de 5.000 reais vai comprar um long, um wetsuit, que custa 2.000 e poucos? Porque não tem para todo mundo. Então, muitas vezes eles entravam de farda com aquele, né, aquele jeans pesado, com coturno, que fica o triplo do peso. Então, quando eles iam subir no barco, era complicado. A gente ajudava todo mundo. E tinham muitos das forças que estavam ali nos seus horários de folga. Então, eles, tipo assim, a gente via eles o dia inteiro lá e no outro dia, mas tu tinha que estar de folga. Não, mas eu tô de folga, mas eu tô aqui de voluntário porque pegou gosto, porque se deu bem com uma equipe, porque estava junto com os civis. Porque não Então, conseguia ali na ficar em casa e não poder estar fazendo alguma coisa, tendo conhecimento. Não consegue, a gente não consegue. É isso que eu falo de descomprimir. Hoje em dia eu tô conseguindo sair mais tarde de casa, chegar mais cedo, mas naqueles dias a gente chegava em casa às 11 da noite e 7h30 da manhã, no máximo, tava lá, sendo que tinha gente que ficava 24 horas. Eu vinha dormir porque eu moro relativamente perto. Teve gente que dormia acampado, embaixo da estrutura. Nos últimos dias, um grupo que eu não sei quem é, porque eles não quiseram ter nenhuma divulgação, juntou dinheiro e alugou quartos do hotel, num hotel que tem ali um master, que tem ali na esquina da Dom Pedro, para os voluntários que estavam dormindo embaixo das lonas há 15 dias, para poderem tomar um banho quente, gente. Uma questão que a Arielle trouxe também, a psicóloga, é sobre os transtornos que surgirão também pós. Tem uma expressão que a gente usa e que é péssima de repetir nesse momento, mas que tem um fundo histórico interessante para a gente analisar, que é o abobado da enchente. Né? E que ele tem um fundo histórico mesmo, pós-enchente de 1941, pelo estado emocional que as pessoas ficaram pós-enchente. E ela falava sobre isso, desses transtornos de pós-traumático, né, que vai acontecer, transtornos de ansiedade que muitos voluntários estão tendo nesse momento, que não conseguem dormir, que não conseguem se desprender desse momento. Eu acho que o teu relato vem muito ao encontro disso, assim, nesse sentido de que há toda uma consequência, né, não só material, como a gente falava agora há pouco, mas emocional. Eu vi um vídeo há poucos dias de uma senhora, não sei, ela ganhou uma casa, era uma ação assim de um fotógrafo, e no fim ela ganhou uma casa, e que ela perambulava pela rua, acho que em Lajeado, Estrela, ali na região do Vale do Taquari, completamente desnorteada, e para completar ela ainda tinha caído em um golpe de celular nesse período, tinha perdido o único dinheiro que ela tinha, que era o início de reconstrução. Então o fotógrafo encontrou ela perambulando pela rua, literalmente, sem saber para onde ir. E eu acho que essa é a história de muita gente, principalmente das regiões em que tudo sumiu, né? Como Roca Salles, que sobrou a base das casas, me fugiu a expressão agora, a estrutura da casa, como se nada tivesse havido ali. O alicerce. Obrigada, Tati. Eu acho que quando isso eu fui... Fala, Tati. Não fui eu que falei, eu acho que isso é muito profundo, né, de entender. Desculpa, deu um delay. Como é que vocês chegaram ali, né? Estava ali na recepção, acho que o momento mais crítico, né, era, quer dizer, mais crítico não, né? Mas um momento muito crítico é a chegada ao resgate. Isso era tão organizado, assim, bom, as pessoas, muitas vinham completamente em choque, outras vinham contrariadas, tipo, não queriam ter saído de jeito nenhum. Elas estavam com muito frio, né, gente? Eram dias bastante frios, assim. Então, chegava, né? E é muito louco. Hoje eu andei por toda a região de carro. Hoje deu para andar de carro, assim, tipo, como assim? 2 semanas a gente estava navegando aqui. Então, elas chegavam, desciam dos barcos, a equipe de saúde já acolhia. A primeira coisa a ser feita, e era muito bonito, e era muito rápido. Tinha até um biombo de lona. Secar a pessoa da cabeça aos pés e botar uma roupa seca. Secava a pessoa,
botava uma roupa seca, botava cobertores ou manta térmica, ia para o posto médico. Passava no posto médico, era avaliado por médico, pelos enfermeiros, se tinha algum corte, já saía com curativo, passava no nosso ponto ali da farmácia, que eu fiquei de apoio também, e já saía medicado. Dali ia para o ponto dos abrigos, para os voluntários, que já juntavam as famílias e direcionavam para os abrigos. Essas pessoas já iam para o abrigo com uma pequena maletinha, com muda de roupa e kit de higiene. Tudo feito com doação. Ninguém chegou lá molhado e saiu de lá molhado a ermo, sem saber para onde estava indo, sem nada, tá? Ali a gente conseguia dar jeito. Os pets eram tratados ali, era um hospital veterinário, ficavam ali até poderem ir para o abrigo com aquela família, ou aquela família a gente sabia onde estava e era comunicado, olha, o teu pet vai ficar no abrigo tal, para depois, quando pudessem se reencontrar. Então era uma logística, gente, absurda. Uma coisa boa era que as crianças chegavam numa situação de saúde muito melhor, porque todo mundo protege as crianças. Então as crianças eram as que menos se molhavam, eram as que menos chegavam machucadas, chegavam muito assustadas às vezes, mas dentro da sua inocência achavam às vezes divertido passear, nunca tinham andado de barco, andar de barco, ganhavam brinquedos, a gente tinha brinquedo ali, né? Outra coisa que eu não falei, comida. Então, vestia, secava, médico, rouparia, abrigo e refeição. A pessoa já recebia uma refeição ali. Tinha leite para as crianças, tinha até mamadeira se tivesse perdido tudo, precisasse de uma mamadeira, se fosse uma criança pequena que não mamasse no peito. Tudo incluído. Tá? É isso que eu ia dizer. E o mais incrível é que isso surgiu. Não houve alguém um coordenador geral da trincheira da Cairu que ligou para uma pessoa, estou precisando isso. Não, os voluntários foram chegando, as coisas foram surgindo e ali mesmo o sistema se organizou. Se organizou e foram surgindo pequenas lideranças ou referências de cada lugar. Então, no início, era tudo no grito, chegou o resgate, aí saía todo mundo correndo. Depois tinha o Chimango, que é um cara que ficava muitos vídeos ali da Cairu, ele estava sempre com um megafone, que aí ele era o cara, não é que ele era coordenador do lugar, mas ele era o cara que estava vendo chegar e já chamava. Um médico, porque senão se ele gritasse médico, descia os 5 que estavam de plantão. Rouparia, sabe? Então organizava, atenção farmácia. Acabou, é óbvio que nos primeiros dias era meio bateção de cabeça e a gente trombando, mas depois virou uma linha, uma sequência tão organizada que a coisa fluía organicamente, assim. Eu vi, Tati e Cris, isso acontecer aqui no serviço que os vizinhos estão fazendo, que começou assim, né? Todo mundo leva as suas doações para o clube ali. Beleza. Aí começaram a chegar mais, aqui em frente ao Aeroclube, começou a vir as coisas do Aeroclube. Bom, precisamos fazer kits, então. Aí começou a se fazer kit por idade, primeiro por gênero, depois por idade. E aquilo foi se aperfeiçoando de uma maneira que ao final já tem uma recepção, onde tem fichas, e cada pedido, por exemplo, um vizinho sabe que tem uma família de Canoas que está em tal local e vai levar direto. Então, aquela pessoa vai ali e deixa o pedido dela, tipo uma comanda, e aquilo fica separado. E isso foi se estruturando também conforme o negócio foi andando. Mas tem uma questão que eu acho que é muito pertinente e que a gente ouviu falar muito, que a gente ainda ouve, como uma espécie de competição entre civis e Estado, entre civis e instância pública. O que me parece, isso é uma opinião bem pessoal mesmo, é que na atual estrutura pública que a gente tem, falando em Brasil, em Rio Grande do Sul e município, em Porto Alegre, por exemplo, trazendo o nosso exemplo de Porto Alegre, não haveria a menor condição do órgão público dar conta de tudo que aconteceu. Até porque as demandas, as camadas foram surgindo conforme elas foram sendo tiradas. Quer dizer, quem ia pensar, sei lá, gente, coisas que foram acontecendo. A própria Débora estava aí, né? Quem ia pensar que num abrigo seria difícil ter pessoas com deficiência?
Ou para onde iriam as pessoas, os mais idosos que iam precisar de uma cadeira de roda, enfim, acessibilidade de banheiro. Surgiu, né? A violência que surgiu nos abrigos, que era uma coisa tráfico, enfim. né? Enfim, Não. se colocou uma diversidade de pessoas, de comportamentos, de vivências dentro de um mesmo lugar. Mas, assim, falando especificamente, eu queria ter a tua visão, porque tu trouxeste essa questão, né, dos militares, por exemplo, que não tinham suporte, né, não tinham condições de trabalho, falando assim. Qual é a tua visão sobre essa competição que, na verdade, ficou estabelecida pela maior parte das pessoas, que às vezes até usam isso como um argumento político, né? Ou para aparecer, para buscar engajamento na internet, que a gente viu muito também, dessa espetacularização da tragédia, o que é muito triste, mas houve muito. Como é que tu viu essa relação Estado-sociedade? Qual é a tua percepção disso? Então, o meu recorte é muito pequeno daquele mundinho ali onde eu vivi, né, Shana, que era, assim, eu achei, e se o pessoal do GT, né, que escreveu a carta estiver aqui assistindo, eu achei que todos nós fizemos um esforço muito grande para não politizar nada. Eu sou uma pessoa extremamente politizada, eu consegui, assim, ó, fechar a minha boca e não falar nada para ninguém, porque a gente queria criar laços que funcionassem, equipes que fossem amigas, nem que fosse naquele momento ali. O que eu vi? Na nossa trincheira, como ponto de resgate, e aí dos abrigos talvez a situação seja muito diferente, as forças demoraram um pouco a chegar, sim. O Estado, eu acho que demorou a se dar conta de para onde mandar, mas depois que eles chegaram, houve uma acomodação bem interessante de civis e forças policiais em geral, de não competição, mas de cooperação. Por exemplo, resgates noturnos. Não dava para civil fazer sozinho. Infelizmente, tinha muita bandidagem. Vocês estão vendo aí saques, tinha gente andando armada de barco, principalmente nos bairros mais afastados, mais humildes, que era o que a nossa trincheira atendia, Vila Farrapos, a região ali do aeroporto. Então, o que acontecia? Como civis, muitas vezes chegava nos nossos WhatsApps pedidos de socorro. A gente acionava quem estivesse lá para ir junto, nem que fosse de escolta, ou muitas vezes eles iam sozinhos. Mas como se, né, a pessoa que pedia ajuda às vezes vinculava com a gente, queriam que o civil que foi chamado fosse junto. Alguns resgates alta madrugada, patrulhamento, civis não iam, né? Teve um dia específico que me marcou muito, que foi um dia que a gente fez um churrasco na oficina, né, para elevar o moral da galera que estava 2 semanas lá, só com chuva na cabeça dentro d'água. E aí, como a gente ficava trabalhando 24 horas por dia, a única bebida que rolava era energético. Então, o pessoal das forças que estava por ali, bombeiros, brigada, tal, gente, venham comer uma carninha aqui com a gente, né? Os caras estão lá na chuva também. A gente estava se divertindo, conversando. Toca o telefone do meu mecânico, socorro, resgate, meu barco bateu, não sei o quê. Aí os guris na adrenalina, a gente quer sair agora. Não, agora essa hora vai brigada, vai bombeiro. Um outro caso, que a gente estava lá, era bem tarde, que os bombeiros depois vieram nos contar. Um acidente, tem muita gente que não quis sair de casa. Não tinha luz. As pessoas que moravam no segundo, terceiro andar, que não quiseram sair de casa, não tinham luz. Então, uma senhora tropeçou de madrugada em casa com um copo na mão, gente. Imagina, o estrago. Quem é que foi buscar? Os bombeiros, porque aí eles já dão os primeiros socorros no lugar e já fazem a remoção adequada e já tinha ambulância, que são coisas que nem sempre a gente conseguia fazer. Então, houve sim um delay muito grande de município, governo e governo estadual e governo federal na organização dessas forças na distribuição. Ao mesmo tempo que eu entendo que era uma tragédia de proporções tão grandes que não tinha efetivo para cobrir tudo. O que a gente
mais falta foi que era o mais importante, que era a assistência social para a organização dos abrigos, gente, do ponto de resgate. Fazer isso organicamente com gente que não é assistente social foi muito, muito difícil. Infelizmente, por isso que no início dos resgates tinha histórias de famílias separadas. Tirou todo mundo, bota as crianças nesse carro, bota os adultos nesse, bota o idoso nesse, e daqui a pouco, não, vamos se encontrar em tal abrigo. Chegava no abrigo, não tinha vaga, e se perdiam as famílias. Isso era para ser uma organização do poder público do início ao fim, que é a vida do cidadão, né? Pois é, a gente está falando aí de 2 milhões de pessoas afetadas, né? 50 mil pessoas desalojadas. Mas agora eu vou pegar um gancho do que tu está falando e também trazendo para o nosso viés aqui, que é a maternidade, né? Tu chegaste a falar, de separar as crianças, separaram os idosos, a gente falou das pessoas, né, com necessidades especiais, mas tem um grupo que eu tô fazendo a ponte do meu grupo de voluntárias com o abrigo de mulheres e crianças aqui do Lucena de Abreu. A gente até não tá lá, né, Cris? E eu estive lá levando algumas coisas que elas estavam precisando, e bem na hora tinha pessoas com uma sacola gigante de brinquedos e uma fila de crianças olhando seus brinquedos. Mas, ao lado, 3 adolescentes, uma de 14, uma de 12 e uma de 11, paradas olhando. E eu sinto muito, e estou muito comovida com essa questão de que olhar os adolescentes estão tendo nesse momento, né? Eu, né, mãe de adolescente também, logo será, como deve estar difícil para eles que já nessa fase já tem o seu ambiente, né? Já costumam ter o seu quarto, ter a sua privacidade, e agora estão ali num grande grupo e ainda sem um olhar, né? Eu fui fazer uma busca para saber quantos adolescentes tinha em cada abrigo e não há essa distinção, né? Não foi cortado por essa faixa, são mulheres, homens, idosos e crianças. Então, eu te pergunto assim, como que tu tá trabalhando, como tu tá falando sobre isso com os teus adolescentes, até para dar uma orientação, né, para as mães que estão nos assistindo, porque os nossos adolescentes eles já vêm de uma pandemia como todos, mas eles especialmente, né, em 5 anos os meus filhos passaram por uma pandemia e agora por uma. Sabe, Tati, que isso me mobilizou também, assim, porque eu acho que a vivência que a gente tem dentro da nossa casa, né, com os nossos adolescentes, e fica pensando nisso, eu estava conversando com o alemão e com a Leila aqui em casa, e dizendo, vocês têm ideia do que seria a água entrar na nossa casa e destruir todo o teu quarto, Henrique? Todo o teu quarto. E aí eu acho que ali ele teve esse baque. Hoje a gente foi entregar umas coisas nos desabrigados que estão morando na linha, né, da BR-290, ali no trajeto Porto Alegre, Eldorado, que são moradores das ilhas. E eu ganhei de doação de um grupo suquinhos para criança, assim, né? E aí fui de quantas crianças tem aqui? Ah, tem tantas crianças. E tinha 4 adolescentes ali, e eles ficaram assim, tipo, a gente não vai ganhar. O que vocês estão fazendo aí? Vem. Mas tem suco pra gente? Tem suco para vocês. Mas não tem esse olhar mesmo, Tati. E eu acho que isso é muito, muito, muito devastador, né? Porque as crianças, elas ainda ficam nessa coisa da conexão e da barra da saia dos seus pais. Se a mãe e o pai estiverem junto e ela tiver um brinquedo, aquele mundo ali ainda basta. Mas para um adolescente que está fazendo esse movimento de se individualizar, de romper com os pais, da sua personalidade, do seu canto, eu não tenho ideia do impacto da saúde mental dessa geração que vem agora, né, nessa fase de reconstrução, assim, quando eles entrarem nas casas deles e verem que o pouco que eles tinham de construção da sua personalidade, do seu mundinho, meu Deus. A gente vai se encaminhando já para o final, também não queremos ocupar muito o teu tempo. Eu quero te fazer uma pergunta breve e direta. A mãe, Cris, antes e depois.
que mudou Olha, nesse propósito da maternidade? Porque a gente está vendo muitos. Talvez esse seja. Começou o papo dizendo isso, né? A minha pergunta era direta, mas não é mais. Agora vai ter vou discorrer sobre. Tu começou nos falando sobre isso, assim, de ter te descoberto uma grande gestora de crise, né? Assim, de ter descoberto uma capacidade em ti que talvez estivesse adormecida. E eu vejo que isso está acontecendo com muita gente, né? Esse encontro de propósitos, essa descoberta de novos propósitos, seja de pessoas, de negócios, enfim, né? Eu acho que também a gente vai viver um novo momento nesse sentido. Mas qual é o propósito da maternidade da Cris antes e da Cris depois dessa vivência ou durante essa vivência? Apesar de durante tu diz, né, que tu não conseguiu muito estar nesse lugar aí. Mas o que tu imagina que vai te acontecer agora nesse papel? pois é, eu acho assim que foi um grande aprendizado para todos nós, né? Aqui em casa, a regra era, eu não sei que horas eu chego, mas eu quero chegar com a casa arrumada e a louça lavada, pelo amor de Deus, não me deixem com essas tarefas. Então, acho que foi um enriquecimento para todos nós, assim, de também, Shana, de que eu acho que é uma coisa importante para a maturidade, que a gente se dá um pouco de desimportância, no sentido de que eles não precisam, eles precisam de mim, mas eles precisam de uma mãe ativa, feliz, né? A Júlia ficou o tempo todo quase com o pai, dizendo, mas eu estou muito orgulhosa do que tu está fazendo. E focar nos momentos de conexão real. Eu acho que o que vai mudar é isso. Eu descobri que eu gosto muito de correr rua. Sempre gostei de correr rua, na verdade. Minha mãe sempre me dizia isso, que eu gostava de correr rua. Sempre fui aventureira, né? Todo mundo assim, como assim tu pegou um helicóptero e foi até a Roca gente? Vai, tem que É que a fazer, tem que maternidade fazer. tolhe um pouco isso, né, Cris? A maternidade Talvez, nos acho que as tira um pessoas pouco tu isso. não fica com meu fico, gente. Sou mãe, o que que eu fiz? Botei meu nome e meu CPF escrito a caneta em várias partes do corpo, porque se a aeronave caísse, eu queria que eles achassem logo. Esse é o nível. Eu sou mãe. Eu só dizer isso, eu sou mamãe. Meus documentos estão aqui e tem meu nome e meu CPF escrito na minha pele, porque eu quero que se acontecer alguma coisa, meus filhos saibam logo, mas eu não vou deixar de ir porque eu sou mãe. E eu acho que o que eu quero ensinar para eles é que eles conseguem fazer escolhas que vão ter renúncias, obviamente, mas que eles não precisam ser tolhidos, eu acho, pela ideia da maternidade, ou que meus filhos sintam que eles tolheram a mãe deles. Acho que esse vai ser a nossa grande lição, assim, familiar. E de abrir mão, né? Entender que a minha filha está muito bem cuidada pelo pai dela, que está fazendo um trabalho lindo que todo mundo espera da mãe. É o cara que ficou em casa maternando enquanto a mãe corria a rua. E tá tudo certo para nossa família, tá tudo certo. Eu acho que se alguém aqui está assistindo e tem esse impulso e se sente culpada, os pais que estão na linha de frente, eles não estão culpados de estarem trabalhando 18 horas por dia e deixando as crianças com as mães. Eu não me sinto mais culpada disso, porque isso me traz uma sensação muito boa. E aí, nos momentos que eu posso me conectar com eles, é o momento que eu vou estar com eles para recarregar minha bateria. Né? Eu acho Ai, que que eu maravilha. te ouvi e tirei uma conclusão minha aqui, porque nos dias que eu tive também, assim, correndo rua, que eu lembrei que eu gosto muito, eu me dei conta que eu acho que essa coisa do voluntariado se aproxima da maternidade num sentido, que é o de cuidar. Então, Uhum. eu acho que a culpa, por exemplo, que a gente tem quando sai para trabalhar, no meu caso, sei lá, vou viajar para fazer show, Deus queira que eu viaje novamente, ela não tem a mesma relação, porque ali ela parece algo exclusivo para mim. Quando eu estou no meu Uhum. trabalho, por mais que ele gere o sustento, emocionalmente é algo para mim. E eu acho que o voluntariado, ele nos acalma um pouco, porque ele traz a maternidade no sentido de cuidar do outro. E essa sensação a gente percebe que não precisa ser só para os nossos filhos, que ela pode servir para os outros também. E isso nos acalma de estar fora de casa. Eu acho que isso é um aprendizado É. também para nós, né? A gente sabe, a gente já falou muito sobre isso, né? Que quando a gente tem filhos, a gente se torna mãe do mundo também. Aqui eu ouvi assim, agora tu só fala nesse abrigo. E aí eu fiz um movimento de levá-los juntos, Uhum. um cada vez, para que e o que
fica essa ausência, porque como eu não tive essa possibilidade, e também por isso não fui tão adiante no front, porque eu não tenho com quem dividir essa responsabilidade, né? O pai dos meus filhos não mora aqui. Então, foi muito importante, né? Eles enxergarem do que eu estava falando e, de alguma maneira, da maneira deles também participarem, porque toda ajuda importa, né? E muitas coisas eu acho importante deixar aqui também que mesmo as pessoas que não puderam, que não acabaram não se arriscando, elas estão colaborando. Porque o que a gente menos precisa, né, hoje é de pessoas que estejam, enfim, com mais dificuldades para ser mais uma vítima no montante, né? Então, isso Total. é bem importante, né? Desses limites que cada um estabeleceu para si. Assim como gente de fora daqui está trabalhando muito, né? Não consegue dormir também. Pessoas que estão nos ajudando e é uma união. Uma coisa eu ouvi, assim, se até o Grêmio e o Inter se uniram. Uhum. Então, Quem haverá de se separar, né? Eu acho quem que essa é a haverá? lição. Acho que mais do que competições e julgamentos sobre quem fez mais, quem fez menos, eu acho que é um aprendizado, assim, é péssimo tudo que está acontecendo, que está acontecendo ainda. Eu acho que agora está chegando uma das fases mais terríveis, que é encontrar, né, toda uma vida, né, ter que recomeçar do zero a maior parte das pessoas, seja no emocional, seja no material, seja no trabalho, enfim. Mas eu acho que há muitos aprendizados. E todo mundo consegue ajudar a gente precisa reconhecer os nossos limites. Eu sou, como diz uma amiga minha, Dora Aventureira. Eu sou agora, quando a gente acabar a ação lá embaixo da ponte, eu vou entrar na casa das pessoas de mangueirada. E tenho zero problema com trabalho bruto. Agora não me bota num ponto de distribuição para separar kit. Não tenho saco. Eu disse isso aqui para as vizinhas, ó, eu não tenho condição de ficar dobrando roupa, gente. Não. Eu sou da logística da entrega. Eu também. Pois é, e aí o que acontece? É menos importante? Não, porque eu, Cris, que tô lá na frente, vou estar demandando vocês. Gurias, eu tô aqui numa casa, perderam tudo, eu preciso desses kits. Ou seja, se não existe essa base, não adianta ter a linha de frente. A gente precisa entender. Eu tenho uma amiga que diz assim, eu admiro vocês, eu me sinto culpada porque eu não tive coragem de ir pra rua, porque não sei o quê. Então eu fiz Pix, todos os Pix que eu podia, e comprei doações e deixei em tal lugar. Mulher, tu fez muito. Não é porque tem gente que enfia a mão na lama ou que bota coisa na caminhonete, sai correndo para distribuir, e outras que ficam em casa que não estão ajudando. A gente tem que também, como a Tati falou, né? Daqui a pouco tu resolve fazer um negócio que é muito além do que tu tá acostumado, do que tu sabe lidar. Outra, quando tu vai lidar com as pessoas que perderam tudo, tem que ter um certo comportamento, né? Então, se tu é uma pessoa cheia de nojinho, e eu não falo isso com preconceito, não dá pra ir. Hoje a gente chegou num lugar super humilde, eles estavam assando uma carne. Come com a gente? Vou comer, porque eu sei que se eu disser que eu não quero, porque tá tudo embaixo d'água, tudo no meio da lama, isso maltrata, isso magoa. Tipo, tô lá chegando com o carro cheio de coisa e tô cheia dos nojinhos. Não, eu fico lá, fico de boa. Mas tem gente que não consegue, então não vai para esse tipo de coisa. Porque as pessoas, o que elas não querem, elas já estão numa situação bastante sensível, é ver a gente olhar para eles com pena. Então, eu dou risada, eu levo as coisas do chimarrão, eu escuto as fofocaiadas. Hoje deu treta lá num dos negócios, porque eu ouvindo todas as fofocas, participando das fofocas. Ai, sério que fulano fez isso? Porque eles querem também um pouco dessa sensação de serem vistos para além de vítimas, mas como pessoas, né? Isso é bem importante. A gente tem, inclusive, falado quem está nos abrigos, né? A gente chama de residentes, também para colocar em um outro lugar. E essas conexões que foram feitas, né? Por exemplo, no grupo aconteceu uma coisa muito... No grupo dos pais da minha filha, uma mãe que tem uma loja de produtos... chama Hot Peppers. Conhecem? De produtos eróticos, enfim. E aí a gente conectou, ela conseguiu uma carga gigantesca de calcinhas, inclusive infantis, de uma dos fornecedores. A gente fez essa conexão, a carga chegou num CD. E às vezes, assim, são 2, 3 trocas de mensagens que vão atender muita gente. Muito. É uma cadeia, né? Uma cadeia produtiva. Cadeia né? do amor. Produtiva no sentido de produzir soluções. Eu acho que a gente
todo mundo aprendeu muito, está aprendendo muito com isso, principalmente de usar a tecnologia a favor, né, da ação, muito mais do que... Eu acho que isso também ficou muito claro, assim, pelo menos para mim. Quanta gente estava ali fazendo nada e criando polêmica a partir, né? Bah. Pessoas que vieram, inclusive, para cá, para o Rio Grande do Sul, simplesmente para criar atrito, quando na verdade o que a gente precisava é o que tu falou, Cris. União, cooperação, não é momento de criar, né, discórdia. Na minha visão, não é. E muita gente que não também estava lá fazendo um monte de coisa, seja fazendo a conexão no celular, seja trabalhando no supermercado para a roda seguir girando e ter alguém para vender. Tudo é muito importante, né? E nem tudo precisa também assim ser espetáculo, né? Eu acho que é isso, é um aprendizado. Que a gente vai ficar de tudo isso, assim. Cris, muito obrigada pela tua disposição. Obrigada pelo convite, gente. E parabéns, né, por todas as tuas iniciativas. A gente te admira muito, assim como admiramos tantas mães gaúchas que estão também aí nesse processo da linha de frente, que é o que a gente está se dedicando a falar muito aqui, seja trabalhando como voluntária, trabalhando na comunicação. São muitas as frentes onde a gente tem as mulheres, as mães envolvidas, né? Então, parabéns. Muitas histórias sairão também daí. Quem sabe tu não vai escrever um livro, né, amiga? Já gosto de escrever, já tenho escrito algumas memórias, mas acho que ele vai ficar muito triste. Achei o teu post sensacional, né? Quando tu colocou no chão da tua sala, exaustão, né? Não é. Como é que diz? Não, exaustão não é amor, é o título do livro que eu tava lá, cheguei no Dia das Mães na casa do meu irmão e dormi sentada no chão, imunda. Então é isso, vale para isso também, né? A gente Vale. saber o limite, mas pessoas como tu fizeram muita diferença, tu fizeste muita diferença. E obrigada e parabéns. E a gente nunca imaginou, né, gurias? Ano passado a gente estava fazendo um tipo de papo totalmente diferente, mas hoje eu acho que o nosso vínculo fica ainda maior, a gente fica mais unidas e a gente vai recuperar esse estado e trazer dignidade para as nossas pessoas, porque é assim a gente aprende, nós vamos estar realmente num lugar diferente depois que tudo isso passar, muito melhor. Obrigada. Obrigada pelo convite. Beijo, gurias. Boa noite. E para quem está nos noite. assistindo e ouvindo, daqui uns dias a gente já anuncia a nossa próxima convidada dessa temporada de lives aqui para apresentar essas mulheres, essas mães gaúchas. Quem sabe mães de fora também que estão envolvidas nesse olhar para os gaúchos nesse momento. Obrigada por todos que estão nos acompanhando. Lembrando que a live vai ficar salva no perfil do Tudo Sobre Mim, a Mãe. Beijo, Tati. Verdade. Beijo, Gurias. Beijo, Cris. Nós também, de alguma maneira, fomos afetadas com a nossa sexta temporada, mas isso é só um até logo, daqui a pouco a gente está aí, um até breve. Então, por isso a gente segue essa conexão por aqui, que é como a gente está podendo agora. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Se eu souber desligar. Tati, tu salva aí, hein, amiga? Vou para conseguir. Beijo. Vamos fechar aqui, então.